Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer aqui, em nome da senadora Tereza Leitão, o convite da Comissão de Educação aqui do Senado Federal para debater um tema tão importante para o futuro da educação brasileira, que é o novo Plano Nacional de Educação, que é o que vai guiar, na verdade, a política educacional dos próximos 10 anos. E por isso é tão importante que esse seja um tópico debatido não apenas na Câmara dos Deputados, mas também aqui no Senado Federal e com a sociedade civil como um todo. E aí, trazendo um pouco desse ponto que a senadora trouxe, da importância da gente se restringir, né, às temáticas que cada organização atua, vou trazer só uma breve descrição do que o Todos pela Educação faz. Então, o Todos é uma organização sem fins lucrativos, que atua com advocacy, tentando lutar incansavelmente para que toda a escola pública seja de qualidade e para todos os estudantes brasileiros. E sei que essa é uma luta comum aqui a todos aqui, principalmente a senadora Tereza Leitão, que já trabalha na causa há muitos anos. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de monitoramento e controle, trazendo 4 pontos principais, que são os pontos que o Todos pela Educação tem defendido. Mas, antes de tudo, eu queria só trazer um ponto inicial, que quando a gente fala sobre monitoramento, a gente não está falando de um monitoramento punitivista, né? Um monitoramento que, na verdade, sirva mais para perseguir os gestores públicos do que apoiá-los. Pelo contrário, a gente acredita muito no monitoramento que seja feito de forma colaborativa entre diferentes entes da federação, não apenas Estado, União e municípios, mas também os outros atores que estão aqui nessa audiência, como tribunais de conta, órgãos de controle, entendendo que essa é uma atividade e uma ação que deve ser coletiva. Bom, passando aos pontos em que nós defendemos, vou trazer primeiro a questão da convocação bianual do Executivo pelo Legislativo. Então, nós entendemos que é importante institucionalizar um processo de prestação de contas periódico. Então, hoje, muitas vezes, o acompanhamento das metas do PNE ele é feito por meio de relatórios publicados pelos órgãos, né, do Executivo, principalmente o INEP. São relatórios bastante técnicos, importantes, que trazem insumos bastante qualificados, mas muitas vezes esse debate ele não vai para o debate público, ele não alcança a sociedade civil. E aqui, como membro da sociedade civil, quero defender a importância de ter a sociedade civil olhando para esses relatórios de forma mais qualificada e monitorando melhor os resultados. Então, uma medida que nós acreditamos que poderia melhorar esse cenário é a convocação a cada 2 anos do Poder Legislativo para que o Executivo apresente um balanço periódico do que foi feito e o que não foi feito no Plano Nacional de Educação e como isso pode ser aprimorado. E aí, no campo nacional, né, no Plano Nacional de Educação, a gente pensa logo no Congresso, né, chamando o ministro da Educação e respectivo presidente da República. Mas a ideia é que esse balanço ele seja cascateado também no subnacional. Então, no Estado, isso também aconteceria por meio das assembleias legislativas e no município por meio das câmaras dos vereadores, com a participação dos respectivos secretários de Educação. E a gente entende que esse diálogo, né, aberto e periódico, ele aumenta a transparência e fortalece a confiança da sociedade civil nos gestores públicos. E, mais uma vez, credibiliza também o Plano Nacional de Educação, que a gente sabe, né, senadora, que nos últimos anos acabou tendo um descrédito do Plano Nacional de Educação. E eu acho que a gente trazer esse debate aqui, né, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, de forma tão qualificada, ajuda a gente a voltar à credibilidade do Plano Nacional de Educação, que é fundamental para a gente conseguir nortear as políticas num país tão grande como o Brasil. O segundo ponto que eu queria destacar é a questão do papel dos órgãos de controle. Eu acho que hoje a gente tem o papel dos tribunais de contas, e eu sei que eles vão falar aqui, a Tricom está bem representada, mas que o novo PNE tem uma oportunidade de definir quais são as diretrizes, né, para que os órgãos de controle apoiem de forma colaborativa no monitoramento de metas e ajudem a induzir novas práticas. Então, para além do monitoramento das contas, né, que é fundamental e que os tribunais de contas já fazem isso muito bem, existe uma oportunidade também desses órgãos apoiarem no monitoramento dos resultados de aprendizagem, acesso e permanência. E, para isso, a gente entende que é importante que o PNE deixe claro quais são essas diretrizes, justamente para impedir eventuais abusos, mas, mais do que isso, para garantir uma forma colaborativa entre gestores e órgãos de controle. Um terceiro ponto que eu queria trazer aqui é a questão do monitoramento pelo INEP.
Hoje, né, o PNE vigente, ele já prevê que o INEP elabore, né, indicadores, tanto no nível nacional como subnacional, trazendo relatórios periódicos sobre os dados, né, no nível estados e municípios. E esses relatórios são muito úteis para os gestores públicos, para eles conseguirem nortear as suas ações e como fazer políticas públicas que, de fato, atinjam principalmente os grupos minorizados. Mas a gente precisa garantir que o PNE atual mantenha esse texto. Hoje, senadora, o texto que veio do governo federal, ele só fala do monitoramento nacional, mas sem levar em consideração a questão subnacional dos estados e municípios. Então, o que a gente tem defendido é que o texto seja parecido com o que é o texto atual, vigente, e que não tenha esse retrocesso, que a gente garanta o monitoramento também no âmbito subnacional. E aí eu queria só fazer uma ressalva importante, né? A gente esteve numa discussão lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados com a participação do INEP. E eles trouxeram uma preocupação bastante justa, que é, com o novo PNE, pelo menos 50 novos indicadores terão que ser criados. Isso significa não apenas um trabalho, né, hercúleo aí do INEP, num prazo muito curto, a gente está falando de criação de novos indicadores em apenas 1 ano, mas também a participação de outras organizações e outras entidades para a coleta de novos dados, inclusive o próprio IBGE ou entidades locais para ajudar na coleta de dados, principalmente quando a gente olha na questão da equidade, para garantir que a gente tenha os dados dos grupos minorizados. Então, para isso, a gente vai ter que fazer um pacto nacional mesmo de investimento, tanto no INEP, né, quanto nessa estrutura de coleta de dados. Porque sem esses dados, a gente não consegue fazer política pública de qualidade. A gente não consegue desenhar, a gente não consegue implementar e muito menos monitorar. Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar aqui da importância da gente fortalecer esses órgãos de coleta de dados e de monitoramento e de realização de indicadores, como o próprio INEP, mas também garantir que órgãos, não apenas no âmbito nacional, mas também os locais, estejam dispostos a apoiar nessa coleta de dados de forma efetiva. E, por fim, queria trazer só a questão do indutor de regime de colaboração. O PNE vigente atualmente, ele falava da criação do Sistema Nacional de Educação, e que, infelizmente, senadora, a gente não avançou nos últimos anos, né? Acho que a gente está com uma boa perspectiva hoje de que isso avance na Câmara dos Deputados. Estamos muito otimistas com o relatório do deputado Rafael Brito, que deve sair nos próximos dias, e entendemos o Sistema Nacional de Educação como uma alavanca importantíssima para o Plano Nacional de Educação. Não há PNE exequível se não houver um Sistema Nacional de Educação e uma pactuação clara entre os entes dos estados, União e municípios. Mas a gente entende também que a gente não pode repetir os mesmos erros do passado. Então, como garantir que a gente tenha, né, o Sistema Nacional de Educação em discussão no Legislativo, mas que a gente garanta agora, já nesse texto do Plano Nacional de Educação, uma governança mínima, uma governança que garanta a implementação e o desenho das políticas do PNE. E, para isso, a gente tem defendido comissões tripartites e bipartites já nesse texto do Plano Nacional de Educação, entendendo que, uma vez aprovado o SNE, essa governança seria incluída no Sistema Nacional de Educação. Mas é uma forma da gente garantir algum tipo de pactuação entre os entes já nesse momento, sem ter que esperar o Sistema Nacional de Educação ser aprovado. Então, esse é um ponto que a gente vê como crucial e que a gente acha que teve uma diferença do PNE passado que não conseguiu evoluir em relação a isso. Estou consciente aqui do meu tempo, vou concluir só agradecendo novamente o convite à senadora Tereza Leitão e também fazendo um resumo, né, do que a gente defende aqui, né? Acho que quando a gente fala de Plano Nacional de Educação, a gente tem que pensar, sim, em metas ambiciosas, mas para que elas sejam exequíveis, a gente tem que garantir a pactuação entre os entes responsáveis, a gente tem que garantir uma prestação de contas periódicas e a gente tem que garantir dados e mais transparência para que a sociedade civil também possa contribuir nesse debate.
Estou consciente também do tempo que a gente tem em relação à aprovação do Plano Nacional de Educação. Queria parabenizar aqui a senadora Tereza Leitão por já estar antecipando esse debate aqui no Senado. Acho isso muito valioso, porque quando chegar da Câmara dos Deputados, a gente já vai ter um debate mais aprimorado aqui no Senado, com os senadores se sentindo mais apropriados em relação à temática. Mas queria só fazer um apelo aqui para a gente, de fato, conseguir aprovar esse Plano Nacional de Educação ainda no começo de 2026, para que as nossas crianças e jovens brasileiros tenham acesso a uma educação pública de qualidade, já com um plano nacional implementado e sendo efetivado pelos gestores públicos. Muito obrigada mais uma vez, senadora.